Querido, nós estamos numa série de mensagens no livro de Efésios. Já tem um bom tempo que o pastor Roberto tem estado falando sobre essa série de mensagens, falando da riqueza, as riquezas do cristão em Cristo. E a última vez que o pastor esteve falando sobre essa mensagem, ele falou sobre a unidade da fé, onde ele fala sobre a santidade relacional, e eu não vou adentrar dentro desses dois primeiros versículos no qual ele falou, do capítulo 4, os versículos 1 e 2, foi onde ele deteve essa mensagem, mas nós vamos ler todo o texto, e vamos adentrar aí dentro do que Deus tem a falar aos nossos corações nessa manhã. Então convido você que abre sua Bíblia comigo, a carta de Efésios, carta de Paulo, igreja de Éfeso aos Efésios, capítulo 4. E assim diz a palavra do nosso Deus: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Vamos orar. Pai querido, nosso desejo, ó Pai, que o Senhor nos oriente e nos dê entendimento à Tua revelação escrita, e que o Teu bendito Espírito Santo nos conduza por essas letras inspiradas por Ti, ó Pai, e que o Senhor nos dê entendimento delas, e que mais do que isso, ó Pai, inclina o nosso coração à obediência, muda a nossa vida no que precisa ser mudado, para que nós possamos, ó Pai, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, ó Pai. Abençoa o Teu povo aqui presente ao ouvir a exposição da Tua palavra, e assim, ó Pai, nós oramos com a gratidão dos nossos corações, em nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, nesse estudo da carta de Paulo aos Efésios, que nós já estamos estudando já há muitos anos, creio que pelo menos aí uns 4 anos nós estamos estudando, da mesma forma que nós estamos já há 6 anos, estudando o livro de Marcos, falando sobre a vida, a obra e o ensino de Jesus Cristo. Nós estamos já há um bom tempo estudando essa carta no livro de Efésios. E o que nós vimos até o presente momento é que o apóstolo Paulo, ele começa expondo o plano glorioso da salvação, desse Deus, que esse Deus triuno arquitetou e aplicou desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Isso nós vimos aí no capítulo 1 de Efésios. Depois nós vimos que Paulo, ele ora para que os seus leitores compreendam o grande plano da salvação e que possam ter uma ideia da eficácia do poder de Deus na salvação de pecadores. Isso ainda também no capítulo 1. O capítulo 2, nós vimos a exposição que Paulo faz sobre a graça de Deus. Essa graça, ela opera e ela é demonstrada na conversão de pecadores, onde nós chegamos à conclusão e nós somos salvos mediante a essa graça. E isso não vem de nós, isso não vem de mim, isso não vem de você, mas isso é uma dádiva, isso é um presente, isso é um dom de Deus a cada um de nós. Vimos isso no capítulo 2. E no final do capítulo 2, entrando no capítulo 3, nós vimos aí a junção que Paulo faz entre judeus e gentios numa mesma igreja. Judeus e gentios numa mesma igreja. Você lembra que Cristo veio para os seus, seu povo, judeus, mas eles não receberam.
Então João 1,12 vai dizer: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós temos nessa mesma igreja, na igreja de Éfeso, judeus e gentios. E a gente vê onde Paulo, ele ora, mostrando aí que judeus e gentios pudessem ser fortalecidos nessa verdade. E ele termina no capítulo 3 orando para que os seus leitores fossem fortalecidos nessa verdade, mostrando então a nossa posição em Cristo. E é o que nós temos estado estudando aí, sobre as riquezas do cristão em Cristo, os nossos privilégios em Cristo, centrados na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso marca a parte final do que nós podemos dizer da separação da carta aos Efésios, a parte doutrinária. Os 6 capítulos do livro de Efésios, os 6 primeiros capítulos voltados para essa parte doutrinária, de ensino. Os próximos 3 capítulos que nós vamos estudar, Paulo fala da parte prática, de como nós devemos proceder, de como nós devemos agir. E entrando aqui então no capítulo 4, os versículos 1 e 2, foi onde o pastor Roberto falou em sua última exposição na carta aos Efésios. Diz os versículos 1 e 2: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E onde o pastor Roberto, ele descreveu aqui as riquezas da santidade relacional. Não sei se você esteve aqui nesse último domingo, onde ele falou justamente sobre essa santidade relacional que exige de você, que exige de cada um de nós, que nós sejamos humildes. Ele falou sobre a humildade, falou sobre nós sermos mansos, falou sobre a paciência, nós sermos longânimos e nós darmos um apoio amoroso, suportai-vos uns aos outros em amor. Então eu vou partir aqui do versículo 3 em diante, versículos 1 e 2, pastor Roberto já fez essa exposição, e nós começamos então a partir do versículo 3. Mas, aqui nesse início do capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele faz esse apelo para que os cristãos vivam de forma digna. Rogo-vos, pois, irmãos, ele coloca aí, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. E essa semana eu estava lendo um artigo e achei interessante essa questão onde fala sobre a questão da dignidade. E lendo esse artigo, falava da dignidade do grande chamado de um juiz. Você imagine aí um juiz que tem a sua corte, ele tem o seu tribunal ali, e da dignidade desse juiz. E olha só o que esse artigo trouxe, eu achei muito interessante. Ele diz que saiu em um dos jornais do estado de Minnesota, há 4 anos atrás, uma reportagem onde um dos juízes de um distrito foi censurado por 10 encontros com prostitutas. Olha só. E na semana anterior, um outro juiz foi afastado de seu cargo pela compra de sexo de 15 prostitutos, gigolôs. Um dos juízes da Suprema Corte do estado de Minnesota também teve de ficar de fora da decisão na semana passada, porque ele estava sob investigação pelo Conselho de Padrões e Violações de Ética. Não foi uma semana muito boa, para o judiciário de Minnesota. E esses eventos ainda percorrem um longo caminho e acabam incentivando os cidadãos a várias suspeitas e um monte de podridão no sistema judiciário. Isso nós estamos vendo lá no estado de Minnesota. Segundo o artigo, há alguns anos atrás, se passou por tudo isso. Agora a gente fica imaginando o nosso júri aqui no Brasil, com toda a Lava Jato, com tudo que está acontecendo nesse nosso país.
Mas o que eu quero ilustrar aqui com isso, meu querido, o significado dessa palavra digna que ele coloca, nós dizemos que um homem, ele mostrou-se indigno do seu cargo de juiz, ou ele estava vivendo indignamente do seu alto cargo. Você imagina aí então o juiz, que a gente imagina que esse juiz ele tenha que ser correto, justo em tudo. E o que eu quero dizer quando eu digo isso é que o cargo de méritos de um juiz é de um maior nível de integridade. E eu tenho falado muito isso sobre integridade com os nossos jovens. Se fosse para você definir integridade, como é que você definiria? Integridade é aquilo que você é quando você está sozinho, quando não tem olhos sobre você, aquilo que você é no seu íntimo, quando ninguém está te vendo, as coisas que você faz, que você fala, que você age, quando ninguém está te vendo. E quando a gente olha para esse juiz, para esses juízes aqui do estado de Minnesota, e a gente vê que os méritos de um juiz têm que ser de um maior nível de integridade, a posição é digna de maior vigilância moral e caráter, a magistratura merece um homem melhor. Agora, note que mesmo que eu diga que esse homem se mostrou indigno do seu cargo, ou que ele agiu indignamente, o meu foco aqui não é no valor do homem, mas no valor do seu escritório, ou no valor da sua corte, no valor do seu tribunal. E ele começa dizendo aí no restante desse artigo, que o escritório, ou a corte, ou o tribunal desse juiz, deveria ter mantido ele em sua forma íntegra e não profaná-lo. A decisão da Suprema Corte na semana passada disse que esse juiz, ao revelar a sua identidade e a sua posição judicial para aquelas prostitutas, ele tornou ainda maior o risco de descrédito de si mesmo e ainda colocou em jogo e em questionamento todo o judiciário de uma determinada cidade. Mas isso não foi o que aconteceu, com ele, no sentido de ter vivido uma vida digna. Em outras palavras, a honra e o valor de sua posição no judiciário deveria ter valido tanto a pena para a vida dele, que ele nem ousaria trazê-lo ao descrédito. A grandeza da sua vocação deveria ter o constrangido a levar uma vida digna do seu chamado. E quando Paulo escreve aqui, rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, isso deveria pesar sobre nós. É justamente isso que deveria pesar sobre nós ao carregarmos o nome de cristão. Porque quando nós carregamos o nome de cristão, nós dizemos que somos cristãos, carregamos esse nome. Nós podemos colocar em risco toda uma comunidade, cair no descrédito de si mesmo e colocar em descréditos outros que você chama de irmãos. Porque se nós fazemos algo lá fora, que é contrário ao nosso discurso, ou contrário ao que a palavra de Deus nos diz, nós caímos em descrédito. Onde as pessoas podem dizer, bom, você diz ser uma coisa, você fala uma coisa, você diz que segue a Bíblia, mas as suas atitudes são contrárias. Nós corremos o risco de cair nesse descrédito, porque carregamos o nome de Cristo. Nós vimos isso lá em Efésios 3, o versículo 14, vai dizer o quê? Por esta razão, Paulo orando, Efésios 3,14, ele orando, ele diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. De quem toma o nome toda a família. Todos nós tomamos esse nome. Fazemos parte da família de Deus.
Somos chamados agora de cristãos, de seguidores de Jesus, de irmãos de Jesus. Lá em Efésios 1 ele vai dizer que ele nos predestinou para a adoção de filhos. Nós somos filhos agora. Nós tomamos o nome da família. É igual quando você casa, às vezes a esposa, hoje não é mais obrigatório isso, né? Mas a esposa toma o nome da família do marido. Os filhos tomam o nome da família da mãe, do pai. E ele nos predestinou para a adoção de filhos, ele nos tornou filhos. E o versículo 15, de quem toma o nome toda a família, no céu como sobre a terra. E é interessante aqui que Paulo ele faz essa conexão entre doutrina, nos primeiros 3 capítulos, que nós já vimos, e agora entrando no capítulo 4, 5 e 6, com a vida, o modo de viver, o modo de nós procedermos. Paulo conecta a doutrina com a vida. A vida é consequência da doutrina. A vida é consequência da doutrina. O que nós cremos determina como vivemos. O que nós cremos determina como vivemos. E Paulo ensina que o nosso andar precisa refletir a vida de Deus. Andar de modo digno de Deus significa viver do mesmo jeito que Deus vive. A palavra digna aqui traz uma ideia de balança, ok? Você coloca aí uma balança onde Deus, a vida de Deus e a sua vida. E isso tem que estar em equilíbrio. Você tem que basear a sua vida na vida de Deus e a vida de Deus na sua vida. Então essa palavra digna traz essa balança, de modo que nós temos que viver com equilíbrio, onde há equilíbrio entre a vida de Deus e a nossa vida. E a igreja, segundo um só corpo, no qual nós lemos, ela tem 2 características aqui. Todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Essa riqueza da unidade em Cristo Jesus, toda a igreja, todo o corpo vivo de Cristo espalhado sobre a terra, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, Europa, toda a face da terra, ela tem 2 características muito interessantes. E Paulo descreve aqui no livro de Efésios. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, não está nos slides, mas Efésios 2, onde ele mostra que a salvação vem pela graça, e depois, a partir do versículo 11, Paulo vai mostrar que nós temos aí, gentios e judeus são unidos pela cruz de Cristo. Onde no versículo 13 ele diz, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vieste para perto pelo sangue de Jesus Cristo. Pois Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só. De ambos os povos fez um só. E derrubando a parede da separação, em seu corpo desfez a inimizade. E a gente pode seguir aí do versículo 16 até o 22, ele diz que pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e também para os que estavam perto, pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra de esquina. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então agora, nós estamos juntos. E o interessante aqui, que a ideia básica desse texto é a riqueza da unidade dos crentes em Cristo, é uma aplicação prática da doutrina, daquilo que nós vimos nos 3 primeiros capítulos. Para entender essa unidade, devemos entender alguns pontos muito importantes aqui. Primeiro deles, a riqueza
da unidade, a riqueza da unidade. Unidade, meu querido, não é uniformidade. Unidade não é uniformidade. Unidade vem de dentro. É uma graça espiritual, enquanto uniformidade é o resultado de uma pressão de fora. A gente pode ver claramente isso, por exemplo, em uma unidade escolar. Você tem uma unidade escolar, mas ali os alunos estão todos uniformizados. É imposto a esses alunos que todos eles usem um uniforme, que todos estejam em uniformidade, algo imposto. Mas a unidade não. Essa unidade, ela não é externa nem mecânica, porém interna e orgânica. Quando Paulo ele faz essa comparação, essa ilustração, mostrando sobre a igreja como corpo, há um só corpo, e ele mostra isso mostrando que agora não só os judeus, mas todo aquele que nele crê. Nós vimos lá em João 1,12, ele veio para que eram os seus, o povo judeu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora nós temos nessa mesma igreja de Éfeso, judeus e gentios. Gentios somos nós, que éramos antes estrangeiros, de fora. E agora nós fazemos parte desse corpo, dessa unidade que é a igreja, espalhado sobre toda a face da terra. Portanto, meu querido, quando a gente fala sobre ecumenismo, o ecumenismo ele não possui amparo na palavra de Deus. Não possui amparo na palavra de Deus. Há um tempo atrás, nós tínhamos um grupo que nós cantávamos muito em casamento e formaturas. E sempre quando se fala de formatura, vem lá no convite, faz parte de todo o organograma, um culto ecumênico. Um culto. É difícil da gente entender isso. Porque se a palavra de Deus diz que há um só corpo, uma só fé, como é que eu vou compartilhar de uma só fé? Como é que eu vou fazer um culto? Eu não acho base bíblica disso aqui. Não tem como. E onde nós temos às vezes 3, 4 representantes de suas crenças lá, para vir dar uma pequena palavra e tudo mais, e ali nós vamos prestar então um culto ecumênico. Não, meu querido. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só corpo, uma só esperança. Não há várias, não há múltiplas, não há múltiplos deuses. Um só Deus. Então, quando a gente fala de ecumenismo, a gente não encontra um amparo na palavra de Deus. A unidade da igreja de Deus não é construída pelo homem, mas pelo Espírito, né? Preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, você pode notar aqui que essa unidade, ela não é criada. Essa unidade, ela não é criada. Paulo não fala aqui para nós criarmos a unidade do Espírito. Não. Ele fala para nós preservarmos a unidade do Espírito. Essa unidade, ela já foi criada pelo nosso Deus, esse organismo. E ele fala, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo 3. Se a gente pudesse ilustrar isso aqui, meu querido, você imagine uma família, onde você tem o marido e a mulher, e eles então têm, vamos dizer aí, 3 filhos. E aí os filhos já estão grandes, adolescentes, jovens, seguindo as suas vidas, e marido e mulher já não entendem mais, eles já não se entendem mais, e brigando demais, se desentendendo demais, resolvem se separar. Cada um vai para um lado, cada um foi para um lado. E os filhos, que acabaram tomando partido por ambos os pais, começam a brigar entre si, e os filhos também vão cada um para uma região.
Falaram, não quero mais ver vocês, não quero, brigaram feio, e um vai para o norte, o outro vai para o sul, o outro vai para o centro-oeste, se separam, e dizem e juram, falaram, nunca mais eu quero ver vocês. Eu pergunto para você, quando eles se separam, o sangue deles mudou? O DNA deles mudou? Eles ainda são uma família. Eles ainda são uma família. E o que acontece quando eles se encontram com os parentes deles? Pelo fato deles terem se afastado, o tio deixou de ser tio, a avó deixou de ser avó, o avô deixou de ser avô? Não. E quando eles se encontram com os parentes, o que os parentes geralmente vão dizer? Olha, vocês não podem ficar assim não, vocês não podem ficar brigados, vocês precisam se unir, vocês precisam voltar, vocês precisam se acertar, vocês precisam pedir perdão um para o outro, vocês não podem ficar assim. E é justamente isso que Paulo diz aqui no versículo 3, esforçando-vos diligentemente, é colocando todo o esforço, e este diligentemente que ele coloca aqui, no original, é com urgência, é urgência, não é daquele forma, vamos ver, né? Quem sabe, né? Uma hora eu ligo para ele, né? Quem sabe, não, se eu encontrar com ele, vamos ver. Não, ele diz diligentemente, com urgência, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E precisamos lutar para preservar essa unidade da família. Mas como? E aqui então a gente entra no ponto 2, que é o fundamento, a base para essa unidade. O fundamento, a base, os versículos de 4 a 6. Muitas pessoas hoje se esforçam para unir religiões de forma não bíblica. E há uns 2 anos atrás, eu fiquei um pouco decepcionado com alguns grupos ditos evangélicos de música gospel, onde começaram a fazer shows. Eu não vou citar o nome dos grupos aqui, porque você os conhece muito bem, e se você pesquisar na internet, se você colocar lá, por exemplo, música gospel, ecumenismo na frente, você vai ver de quem são esses cantores, que provavelmente você deve ter CDs deles, e você canta, que estão partindo para essa ala de ecumenismo. E eles fizeram um show em Anápolis um tempo atrás, onde juntando católicos, ditos cristãos, todos juntos num só evento, dizendo, o título do show era Um Só Deus. A gente pode até tentar entender um pouquinho a cabeça deles, mas não bate com o que a palavra de Deus nos diz. Maria, ela tem o seu papel na Bíblia, ela tem o seu papel na história, que trouxe Jesus ao mundo. Ela foi usada, foi um instrumento de poder trazer Jesus como homem a esse mundo, foi escolhida, nós reconhecemos, mas não foi Maria que morreu numa cruz pelos nossos pecados, não foi Maria que pagou um alto preço, não é Maria no qual Deus vai dizer que só há uma forma de nós nos voltarmos, de nós nos ligarmos novamente a Deus, que é através de Jesus Cristo. Foi através de Maria. É interessante que essa semana no nosso pequeno grupo, dentro dos nossos momentos de compartilhar a palavra de Deus e falar o que Deus tem feito durante a semana, nós tínhamos um casal de visitantes. E ela, muito preocupada com seu filho, e ela diz, olha, talvez se eu tivesse levado o meu filho, né, para uma religião, talvez ele teria sido diferente. Se meu filho tivesse se envolvido, né, em alguma religião desde o início. E eu ouvi e tal, mas depois tive que trazer uma palavra. Falou, olha, minha querida, religião, no qual o termo original
O grego é religare, no sentido de religar. Religar por quê? Porque isso foi desligado através do pecado. A palavra de Deus diz que como por um só homem, como Adão, entrou o pecado no mundo, assim toda a humanidade. Lá em o profeta Isaías vai dizer em capítulo 59, versículo 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então esse vínculo, esse relacionamento foi quebrado. E o próprio Jesus vai dizer isso lá em João 14,6, ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como nós chegarmos ao Pai, nós temos esse relacionamento, nós religarmos, daí a palavra religião, se não for através de Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outro modo. Por isso que a equipe que sempre vai para o Piauí, no treinamento que nós temos para evangelismo, a gente sempre mostra isso, que nós não viemos aqui, quando a gente vai falar, a gente olha, nós não viemos aqui pregar nenhuma religião, nós não viemos aqui pregar nenhuma instituição, nenhuma denominação, mas nós viemos aqui falar de Jesus. Só Ele pode salvar, só Ele pode nos ligar, pode nos conectar a Deus. Mas as pessoas ficam tentando unir religiões de formas não bíblicas para chegar a Deus. Nós ouvimos há alguns finais de semana atrás pastor Armando Bispo falando justamente sobre essas questões que envolvem a igreja, que para muitos a igreja são essas 4 paredes. Eu vou à igreja. Não, a igreja é você, meu querido. A igreja sou eu. Eu vou encontrar com os outros membros da igreja. Eu vou encontrar com a igreja. A igreja é você. E a gente vê isso desde o Gênesis, onde a gente vê que o povo começou a construir um edifício. Começou a construir um edifício para tentar chegar a Deus, a Babel. Não é de hoje que isso vem acontecendo. As pessoas vêm criando instituições, vêm criando denominações, vêm criando meios, religiões, para chegar a Deus. Só há uma forma de nós chegarmos a Deus, meus queridos. É através de Jesus Cristo. Não há outro caminho. E essa unidade edificada sobre outra base que não seja base bíblica ou doutrina, é como se a gente pudesse dizer que ela está edificada sobre a areia. E Paulo nomeia aqui algumas realidades básicas que unem todos os cristãos. E dentre eles aí, eu vou ler o versículo 5 e 6, ele vai dizer aqui: há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age sobre todos e está em todos. Quando a gente vê essa unidade, a gente fala dessa unidade tanto desse corpo vivo de Cristo, a gente pode falar dessa unidade cristã e da unidade divina. Quando a gente fala sobre essa unidade divina, vem à nossa mente a oração sacerdotal. Vocês se lembram? João 17. Jesus estava para cumprir, para encerrar o seu ministério, onde ele reúne os discípulos, ele faz então a oração sacerdotal. E eu gostaria que você acompanhasse a leitura dessa oração, para nós tirarmos alguns princípios muito importantes que devem ser aplicados também nessa unidade cristã, nessa unidade relacional nossa como cristãos. Olha só, em João 17, vamos ler todo esse texto. Diz o seguinte: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhes conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos
os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse o mundo, manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas essas coisas que tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e reconhecem que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, Judas, para que cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eles lhe têm dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens dado, para que sejam um, novamente, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha que coisa maravilhosa, e a gente vê isso nessa unidade divina, entre Deus e o Filho e o Espírito Santo, são três em um. Nós não encontramos a palavra trindade na palavra de Deus, mas ela é expressa, você vê cada um individualmente no seu agir. Deus, um só Deus, Pai de todos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, e o Espírito Santo Consolador, os três, um só Deus, agindo de forma triuna. As nossas diferentes habilidades, meus queridos, e capacidades, cooperam para um melhor serviço. Elas somam e não dividem, quando há uma unidade espiritual. E quando nós começamos a ver esses fundamentos, o primeiro dos fundamentos que eu quero colocar aqui para os irmãos, os fundamentos básicos que podem unir os cristãos, é onde ele começa no versículo 4, ele diz: um só corpo, há somente um corpo, unidade de corpo. A unidade do corpo, um só corpo. A figura do corpo aqui se refere à igreja e explica que ela é um organismo vivo e indivisível. É a figura que melhor expressa como devem ser os nossos relacionamentos. Então nós temos aqui todos os salvos, lavados no sangue de Jesus, redimidos pelo sangue do Cordeiro, todos juntos, espalhados ao redor do mundo, onde nós conhecemos e é chamado aqui que há um só corpo. Os nossos irmãos que estão reunidos lá na China,
que estão reunidos lá no Japão, que estão reunidos em qualquer lugar desse mundo, que foram lavados pelo sangue de Jesus, que creem que Jesus é o único Senhor e Salvador, fazem parte, foram selados com o Espírito Santo, fazem parte desse corpo, desse organismo, dessa unidade que é a igreja. E não haveria uma forma melhor da gente explicar isso. Paulo, ele faz essa comparação aqui ao corpo, que é um organismo, e é incrível. Por exemplo, nós temos aqui o Evânio, esse nosso irmão pequenininho, né? Aqui. Nós temos aqui uma unidade, nós temos aqui uma pessoa, um organismo. Mas para que o Evânio possa existir, ele tem ali, a começar do seu dedão do pé, a sua unha, as suas vértebras, os seus nervos, as cartilagens, tudo, a sua mão, o seu antebraço, tudo. Cada parte do seu corpo é importante para que ele seja essa unidade, o Evânio. Se alguma parte do seu corpo está em disfunção, meu querido, todo o organismo é prejudicado. Não tem como. Você, eu estou com um probleminha no meu fígado aqui. Não tem problema não. Vamos tirar esse fígado e eu vou continuar numa boa. Não vai. Você tirar o seu fígado, você morre. Essa semana eu acabei puxando uma pelezinha, né? A gente chama de cutícula. Peguei aqui, puxei. Ficou na carne aquele negocinho. Aí você olha assim, uma feridinha tão pequenininha, algo tão minúsculo. E você fala, isso aqui não tem nada não, e puxa. Meu querido, pensa numa coisa, você já fez isso? Pensa numa coisa que incomoda, que dói, né? Aí você vai espremer um limão em cima da salada, né? As mulheres às vezes vão cozinhar, pegam um pouquinho de sal, como aquilo dói, como aquilo incomoda. E assim, meus queridos, somos nós, membros uns dos outros, fazemos parte do corpo vivo de Cristo. Se você está em disfunção, meu querido, você prejudica todo o corpo. Por isso que Paulo começa lá, e ele vai falar no versículo 3, procurai diligentemente, esforçando-vos diligentemente para preservar essa união, preservarmos essa união. Se algum de nós estivermos em disfunção, todo o corpo é comprometido. Então nós temos aí um só corpo, independente das diferentes denominações evangélicas que nós conhecemos, e com exceção aqui, salvo exceção das pseudo-igrejas, né? Que se dizem cristãs, mas não são. Todas essas igrejas, denominações inúmeras, mas que são remidos, lavados no corpo do Cordeiro, no sangue do Cordeiro, que selaram a sua fé, o Espírito de Deus, são chamados de igreja, são os nossos irmãos, somos membros uns dos outros, em toda a face da terra, onde Cristo é o cabeça, Cristo é o cabeça. A igreja como corpo é uma unidade espiritual, onde todos os nascidos de novo, Jesus lavando, alcançando, todos eles somos partes agora desse seu corpo, sejam judeus ou sejam gentios, estão unidos em Cristo, todos os nascidos de novo. Porque há muita gente, meus queridos, que às vezes até está dentro do que nós chamamos de igreja, dentro de quatro paredes, até está aqui dentro, até vem todos os domingos, até participa, mas ele não é regenerado, ele não nasceu de novo, ele só está no meio da multidão. Como é que a gente sabe disso? A gente vê isso pelo seu viver diário. Não tem como.
uma árvore, vamos dizer, uma macieira, dar manga. Uma macieira, ela tem que dar maçã. Pelo fruto conhecereis a árvore. Não tem como, meu querido. Então, quando a gente vê o agir, o proceder, a gente começa a questionar, fala, peraí, será que essa pessoa, ela realmente, nós vamos ver um pouquinho mais à frente aqui, quando ele fala de um só Espírito, será que essa pessoa está agindo realmente no Espírito, ou ela está agindo na carne? Será que essa pessoa realmente, ela é convertida, ela é nascida de novo, ela é regenerada? É o que nós vemos lá em Tito 3, a partir dos versículos 3 em diante. Vamos lá para Tito 3. Olha só o que Tito 3 vai dizer. Tito 3, a partir do versículo 3. Porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos às várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Você já pensou isso aqui acontecendo dentro do que nós podemos chamar de igreja? É inadmissível isso aqui, não tem como. Mas olha só o que aconteceu. Mas quando apareceu a boa vontade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por intermédio de atos de justiça que houvéssemos praticado, não foi por nada que eu fiz de bom, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração, do novo nascimento. Esse é regenerar, é nascer de novo, é gerar de novo, é nascermos de novo. E nós vimos lá em Efésios 2, onde nós estávamos no nosso estado de homem, antes de Cristo, pecador, era de morto. Nós éramos mortos, mas Ele nos deu vida. Nós éramos mortos. Era quando nós estávamos aqui, andando de acordo com essas ações que acabamos de ver aqui. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Senhor, e o seu amor para com todos os homens, não por intermédio de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação, realizada pelo Espírito Santo, que Ele derramou amplamente sobre vós, através de quem? Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, meu querido, a nossa posição em Cristo, presente aqui nas cartas de Paulo, indica a nossa união espiritual com Jesus. Nós somos lavados, esse lavar regenerador. Nós nascemos de novo. É o que Paulo falou para Nicodemos lá em João 3. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Você precisa nascer de novo. Então a nossa posição agora é de nascidos de novo, em Cristo Jesus. Nós fazemos parte, nós estamos em Cristo Jesus. E por esta razão, que as armas que Satanás mais usa para atingir a igreja é a desunião, é a divisão entre os cristãos. Pense aí com você, meu querido, tem alguém que você considera como cristão, mas que você não está unido com ele? Você está em desunião, está com alguma mágoa, algum rancor? Pense aí. Não tem como, meu querido. Se nós fazemos parte dessa unidade do corpo vivo de Cristo, e nós, os membros desse corpo vivo de Cristo, estamos divididos, estamos separados, isso não tem como, não pode acontecer. Por isso que Paulo fala, nós temos que preservar essa unidade no vínculo da paz.
Nós temos que preservar essa unidade no vínculo da paz. E comumente, meus queridos, nós gostamos de estar com aqueles que gostam da gente, ou que gostam das mesmas coisas que a gente, né? E nós acabamos por nos afastar daqueles que são contrários aos nossos gostos. Não é verdade? Nós não estamos aqui falando de, vamos dizer, porque até mesmo os nossos pequenos grupos, a gente acaba se reunindo nos pequenos grupos por afinidade, né? Então entenda uma coisa, nós falamos de afinidade, nós temos algumas coisas que somos em comuns, mas não é porque eu não gosto de determinadas coisas que eu vou me afastar, ou aquela pessoa não tem o mesmo gosto que eu, não quero relacionamento, né? E nós supervalorizamos as nossas habilidades e nós desvalorizamos as habilidades dos outros. Quando não há entendimento de que somos um corpo, a diversidade gerará divisão e não uma cooperação mútua. E aqui tem um texto interessante. Talvez você já tenha ouvido essa historinha, mostrando uma marcenaria, né? Conta-se, talvez a tia Alba deva conhecer essa historinha aí, porque é trabalhado com as crianças de vez em quando. Conta-se uma historinha de uma reunião que houve entre as ferramentas de uma marcenaria. E a lixa solicitou a exclusão do martelo, pois o mesmo ficava batendo em tudo e em todos e fazia muito barulho. Tudo bem, o martelo concordou, mas ele disse que a lixa era muito áspera e grossa. O parafuso foi acusado de ficar dando voltas e voltas e voltas até chegar no seu propósito. Logo então, falaram que a régua se achava muito certinha e se julgava no direito de ficar medindo tudo e todos. No meio dessa confusão, apareceu o senhor marceneiro, que reuniu todas as ferramentas e com habilidade utilizou cada uma delas e fez um móvel maravilhoso. Uma historinha simples, mas que mostra justamente o que tem acontecido conosco. O irmão fulano de tal, ele é isso, isso, isso e isso. Se ele saísse da igreja, nossa, ia ser uma paz aqui para a gente, né? Ou como perturba. E esse irmão fala, mas o ciclano também, ele é isso, isso, isso. Ele se acha, olha lá, tal e tal e tal e tal. E a gente começa a ficar atirando pedra uns nos outros. E dizemos que somos o corpo vivo de Cristo. Meus queridos, é algo a se pensar. É algo a se pensar. Né? Nós temos falado do nosso irmão. Eu me lembro do pastor Jailson, que falou no nosso encontro de casais, e quem esteve no nosso encontro de casais vai lembrar disso, onde ele disse que ele tinha feito um compromisso com a esposa dele e consigo mesmo, de não criticar ou falar mal de ninguém, de não murmurar, criticar ou falar mal de ninguém. Você pode olhar e falar assim, isso é muito fácil. Então tente, meu querido, tente durante essa semana. Tente não murmurar e não falar mal de ninguém, de não reclamar. Tente durante essa semana. E na hora que você falar, vem aquele clique e você fala, uau, olha, realmente não é fácil. E ele, a princípio, ele falou assim, vou tentar, é fácil. Logo no primeiro dia ele falou, rapaz, o negócio difícil, não falar mal de ninguém, não reclamar, não murmurar. E era isso que estava acontecendo com as ferramentas dessa determinada marcenaria. O segundo fundamento básico, meus queridos, que unem os cristãos, é a unidade de espírito. Um só espírito, ele diz no versículo 4, né? Ele falou um só corpo,
e um Espírito, um só Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade divina. A unidade do Espírito Santo, ela é afirmada na unidade da Trindade. A Trindade é o melhor exemplo de unidade que nós podemos ter. Deus Pai, Filho e Espírito Santo agindo em harmonia. Você não vai encontrar em nenhum lugar na palavra de Deus que houve uma desarmonia entre os três. Entre Pai, Filho e Espírito Santo. Não dá, os três são um. São um, é o nosso Deus triuno. E eu lembro que Ricardo Barbosa, pastor Ricardo Barbosa, ele esteve aqui também falando para nós um tempo atrás, onde ele diz o seguinte: para melhor entendermos o ministério da Trindade e sua relação com a vida, a fé, a espiritualidade e a unidade da igreja, precisamos refletir mais sobre a natureza do Deus bíblico e das implicações desta revelação sobre a nossa prática espiritual. É preciso cristianizar nossa compreensão de Deus. Nós entendemos Deus a partir de Cristo. Deus é sempre a comunhão das três divinas pessoas. Deus Pai nunca está sem Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é suficiente confessar que Jesus é Deus. Importa dizer que Ele é Deus Filho do Pai, junto com o Espírito Santo. Não podemos falar de um sem falar também das outras duas. E a igreja, meu querido, esse corpo vivo de Cristo, ela é composta por pessoas, mas a sua dinâmica é espiritual. A sua dinâmica, a forma com que ela é dinamizada, a forma com que ela age, a forma com que ela se expressa, as nossas ações, o nosso agir, a forma com que ela se expande, é espiritual. A nossa igreja, a sua dinâmica, ela é espiritual. E o Espírito Santo opera dinamizando a igreja para cumprir sua missão aqui na terra. Portanto, para experimentar e expressar essa unidade do Espírito, é necessário estar sintonizado com o Espírito Santo, pois Ele é quem conduz a unidade da igreja. Há um só Espírito, há um só Espírito, há um só corpo. E não é difícil perceber quando a obra é do Espírito e quando a obra é da carne. É nítido. É nítido. Quando você vê determinadas ações, os resultados falam por si mesmo. Você olha e fala, como essa pessoa estava cheia do Espírito Santo. E você pode ver determinadas ações e fala assim, nossa, aquela pessoa agiu inteiramente na carne. Eu via o ódio nos olhos daquela pessoa. E foi justamente o que o pastor Roberto falou a última vez que ela expôs em Efésios. Eu me lembro desse texto de Efésios 4, quando o Dr. Lupriolo esteve falando aqui na nossa igreja, na nossa primeira conferência de aconselhamento bíblico. E ele falou justamente sobre esse texto, em Efésios 4, onde ele falou de como nós devemos manter essa unidade, de como nós devemos agir com toda a humildade, mansidão, longanimidade, paciência, e esforçando-vos, olha só, esforçando-vos, e lá ele vai dizer também, suportando, né? Isso foi até uma questão na hora da tradução lá, porque o pastor Roberto, na sua palavra aqui, ele usou esse suportando-vos, no sentido de um apoio amoroso, você dar aquele suporte amoroso à pessoa. Mas ao traduzir o material do Dr. Lupriolo, na linguagem da New American Standard, que é a versão que ele trabalhou, lá fala de tolerance,
de tolerância. Você já imaginou isso? Suportar no sentido de tolerar? Tolerando uns aos outros em amor. Já imaginou isso? Você tem que tolerar aquele irmão em amor. É algo para a gente pensar, falar, rapaz, é por isso que tudo bate com o que Jesus fala. Ele fala para a gente amar os nossos inimigos, e Ele fala para a gente orar por aqueles que nos perseguem. Rapaz, agora bate tudo com o que Jesus está falando, olha. Viver em humildade, em mansidão, com longanimidade, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. E Ele fala, olha, vocês têm que agir com diligência em preservar a unidade desse corpo. Olhando tudo isso aqui, é muito maravilhoso. Você fala assim, rapaz, eu quero estar num lugar desse aí. Isso é maravilhoso demais. Pois é, meu querido, mas é justamente isso, Paulo. Esse lugar é aqui. É nós convivendo uns com os outros, vivendo essa unidade. Podemos desfrutar de tudo isso aqui que ele está colocando, através do agir do Espírito Santo. Há um só Espírito, um só Espírito. Não preocupe, meus queridos, igual o pastor Roberto fala, nós não temos pressa aqui não. Domingo que vem nós vamos estar juntos também, continuando esse mesmo estudo aqui, a carta de Efésios. O pastor Roberto não vai estar no período da manhã, somente no período da noite, e nós vamos dar prosseguimento a todo esse estudo. Mas concluindo aqui essa parte do Espírito Santo, o Espírito Santo é o unificador. Ele nos liga a todos e nos faz ser um. Logo, onde o Espírito opera, não há espaço para sentimentos de dissensões e divisões. Não há, meu querido. E não pode haver. Por isso que nós temos que lutar em preservar a unidade do corpo vivo de Cristo. E muitas vezes nós falamos sobre unidade, nós falamos sobre igreja, mas a gente sabe, nos bastidores, que tem muita desunião. Quando nós lemos lá a oração sacerdotal em João 17, ele vai falar que como o povo lá de fora, vê essa união, ele vai dizer para que todos possam chegar ao pleno conhecimento do Evangelho, possam crer. Como é que eles vão crer? Por causa dessa união, porque nós estamos juntos. Você já imaginou o povo de Deus, o povo que se diz cristão, essa mesma igreja, essa unidade, o corpo vivo de Cristo, lutando juntos mesmo, colocando em prática toda a verdade, o impacto que não faria nesse mundo? O impacto que não faria nesse mundo. Agora, é difícil a gente entender determinadas coisas, porque dizem que o número de cristãos, principalmente no Brasil, tem crescido grandemente. Eu ouvi uma vez uma estatística dizendo que 70 a 75% da cidade de Anápolis era cristã. Você já imaginou isso? O impacto que isso tem que fazer numa sociedade. Você imagina se o número nosso de cristãos, professos em Cristo, vivendo essa unidade e crescendo extraordinariamente aqui no Brasil, deveria fazer um impacto nesse Brasil. Mas olha aí o que nós estamos vendo. Tamanha podridão, tamanha corrupção. E hoje é dia de votação, meu querido. Hoje é dia de votação. Hoje é dia de você pedir sabedoria a Deus e orar pelos nossos governantes, orar pelo nosso futuro prefeito, orar pelos futuros vereadores da nossa cidade, que vão legislar essa cidade, que vão criar leis para essa cidade. É hora de nós orarmos.
é hora de nós orarmos. E tudo bem que nós não podemos falar sobre isso com todas as outras igrejas, mas a começar da nossa aqui. Que nós possamos viver essa unidade, esse um só corpo, vivendo nessa união de um só Espírito, do Espírito de Deus em nossas vidas. Nós poderíamos fazer uma grande diferença, impactando o mundo lá fora. Como foi a pessoa de Jesus Cristo. A história, ela é dividida antes e depois de Cristo. Tamanho impacto que foi a vida do Senhor Jesus Cristo nesse mundo. Já pensou nisso? Se todos nós agíssemos, pensássemos, falássemos como Cristo agiu e falou, e as orientações que Ele nos dá, a nossa sociedade teria um impacto grande, muito grande, a partir de vivermos Jesus Cristo em nossas vidas. Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo, nós temos que agir. E quando a gente vê essa questão do corpo, né? Acho que eu assisti, foi um seriado, daquele Dr. House. Quem já assistiu esse seriado? Dr. House. E tinha um paciente do Dr. House lá que, uma mão, um lado esquerdo dele, ele vestia a roupa, ele abotoava, e ele terminava de abotoar, e ele está conversando, a mão, o lado direito dele vinha e desabotoava tudo. E eles ali tentando descobrir que doença era aquela. Ele colocava um negócio num lugar, depois vinha essa mão aqui, pá, e quebrava aquele negócio. E essa mão aqui batia na cara dele. E eles ali tentando descobrir. O que eu quero mostrar com isso, querido? Que se Cristo é o cabeça, e a nossa cabeça, quando nós temos a nossa mente, a nossa cabeça manda informações para o nosso corpo, para dizer, irmão, pegue isso e coloque aqui. Aperta isso. Os reflexos que são enviados do nosso cérebro, quando você está dirigindo, pisa no freio, né? Acelera, tal, aquela coisa toda. Tudo são sinais enviados da nossa mente, da nossa cabeça, para o resto do nosso corpo. O nosso corpo não age sozinho, não faz nada sozinho. Então, meus queridos, nós estamos andando em contradição do que a palavra de Deus nos diz. Cristo é o cabeça, e Ele manda as informações, a forma com que esse corpo deve agir, a forma com que esse corpo deve falar, a forma com que esse corpo deve trabalhar. Nós somos o corpo vivo de Cristo, Ele é o cabeça. E essas informações, de modo que o corpo deva agir, Ele nos deixou na sua palavra. Ele nos deixou na sua palavra. Ou então nós estamos igual a esse rapaz lá do Dr. House, ele tentando descobrir que doença é essa. E essa doença nós conhecemos aqui na palavra de Deus, chamada de pecado, desobediência. Amém? Vamos orar? Faça um pensamento interno sobre a sua vida. Você, como parte desse corpo, será que eu tenho vivido amorosamente, em harmonia com todos os membros desse corpo? Ou será que eu tenho sido áspero, rebelde, desobediente aos comandos da mente de Cristo? Pense aí, vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu santo nome nessa manhã. E louvamos, ó Pai, o Senhor, pela tua graça que nos alcançou, ó Pai, e a sua graça que se estendeu, ó Pai, sobre esta terra, trazendo, ó Pai, em um só corpo, judeus, gentios, a tua graça que nos alcançou, ó Pai, e hoje fazemos parte desse corpo vivo de Cristo.
Nós louvamos ao Senhor, ó Pai, pela Tua igreja. E o nosso pedido, ó Pai, é que o Senhor nos ajude a preservar a unidade, ó Pai, no vínculo da paz. Que possamos, ó Pai, preservar essa união entre nós, irmãos, que somos parte desse corpo do Senhor. Que possamos, ó Pai, viver de modo digno da vocação que nós fomos chamados, ó Pai, como filho Teus. Usa, ó Pai, a cada um de nós para a honra e glória do Teu corpo, ó Pai. Assim nós oramos, gratos, no nome santo de Jesus. Amém.